Estamos ao vivo. Bom dia a todos que estão participando. Essa é a segunda edição do Hostel em Pauta, um programa que eu criei aqui no canal do Brasil Hostel News para a gente reunir empresários, especialistas de turismo, viajantes também e todo mundo que tem interesse em falar sobre esse mercado hostel, que quer conversar sobre essa indústria tão importante dentro do trade de turismo nacional. E o Hostel em Pauta é para a gente falar mais sobre business. Então, ele acontece toda terça-feira, às 10 horas da manhã, quase que em ponto, né? Um pouquinho de atraso sempre, porque a gente tem as nossas questõezinhas técnicas que precisam ser resolvidas. Mas estamos aqui às 10 horas toda terça-feira falando do Business Hostel. Então, hoje eu resolvi chamar 3 hosteleiros amigos que resolveram se reinventar no meio dessa pandemia, né? Muita gente, no meio de março, quando os hostels precisaram fechar as portas por conta do isolamento social, a gente começou a ter uma chuva de ideias entre os hostels do Brasil, e a principal delas foi a criação de deliveries, né? Eu acho que todo mundo em casa, todo mundo trabalhando, todo mundo querendo comer uma coisa diferente, e já há algum tempo que os hostels não vendem mais cama, né? A gente brinca que o hostel que vender cama, ele está um pouquinho atrasado nessa linha do tempo do mercado. Os hostels vendem experiências, e dentro dessas experiências está a comida. Então eu chamei 3 hosteleiros aqui para a gente trocar uma ideia sobre como eles estão se reinventando durante essa quarentena na área de alimentação. A primeira é a Maria, aqui do Hostel Social de Curitiba, que está aí na tela. Chamei também o Paulo Geraldini, que é lá do Desfrute Hostel de Uberaba, né? E o Thiago Marques, que é do Samba Hostel, lá no Rio de Janeiro. E a gente vai trocar uma ideia e bater um papo. Meninos, eu vou começar com a Maria aqui, para a gente bater um papo. Maria, obrigado, bem-vinda, bom dia. Obrigada por ter topado bater esse papo comigo. Ah, imagina, sempre topo. Sempre muito bom. A gente não está conseguindo se encontrar pessoalmente, mas a gente se encontra sempre aqui online, né? Má, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem além da coisa da alimentação, você tem a coisa do veganismo no seu hostel, né? Me conta o que você criou para tentar superar esse momento. O que o social está vendendo? Então, a gente iniciou com a proposta do Sanduba do Hostel, né? Porque assim, eu já tinha um plano de iniciar com algo relacionado à comida no hostel já fazia bastante tempo, mas com a correria do dia a dia, eu não tinha o tempo de parar para inventar cardápio, para ver como seria o operacional, tudo isso. Mas eu já me espelhava bastante em alguns hostels de amigos meus de outras cidades que já trabalhavam nesse sentido, e eu via que isso é interessante, agrega na experiência do hóspede. Quando surgiu a questão da pandemia, acho que foi meio que inevitável que todo mundo teve que se reinventar, já que agora eu passei mais ou menos 70 dias fechada, agora a gente reabriu, mas assim, com um movimento muito modesto de hóspedes ainda. Então a gente falou, bom, vamos aproveitar esse tempo de pandemia para tirar esse plano do papel e começar a trabalhar nisso. E daí, quando surgiu essa necessidade, me bateu assim, tá, mas o que eu vou fazer? Então eu comecei primeiro a pesquisar o que já tinha disponível no mercado, né? Porque assim, Curitiba, a gente tem uma parte gastronômica muito forte aqui, né? Então, assim, você lançar só mais uma opção também não faz muito sentido. Então, a gente tem muita hamburgueria, muita cervejaria artesanal aqui em Curitiba, então a gente tem muita opção. E também Curitiba tem uma comunidade vegetariana muito grande, muito forte aqui.
E eu já reduzo o consumo de carne, eu ainda não sou, não sei se um dia você, mas eu não sou vegetariana ou vegana, por assim dizer. Mas eu praticamente não consumo, porque por uma série de motivos, enfim. E daí eu pensei, bom, me bateu aquela questão assim, que tal de repente eu oferecer essa experiência no sanduba do hostel, de justamente oferecer para aquela pessoa que às vezes não tem muito contato com a comida vegetariana e vegana, de repente aproveitar que ela está numa viagem, que geralmente quando a gente está numa viagem a gente gosta de provar uma comida diferente, alguma coisa diferente, porque justamente a gente não quer comer o que a gente come todo dia, porque eu acho que faz que parte da experiência de viajar também, né? Exato. Eu, quando eu vou viajar, eu sempre analiso se tem um prato típico da cidade, se tem alguma coisa, uma cerveja. Eu sempre gosto de provar esse tipo de coisa. Então, eu falei assim: de repente seja uma oportunidade da pessoa provar algo diferente. E também por uma questão até meio que ética minha, no sentido de, tipo, se eu via tantos motivos para eu diminuir meu consumo de carne, não faria tanto sentido para o meu estabelecimento, não é uma regra geral, tá? Para o meu estabelecimento, eu não segui essa linha. Então, eu acabei criando, são 5 sabores, e são 4 veganos e um é vegetariano, porque contém queijo, mas que pode ser adaptado. Daí foi isso. E como está sendo o retorno aí? Porque normalmente os hostels trabalham e têm o seu público principal fora do hostel, fora da cidade, né? Não é normalmente público da cidade. Você sentiu que a galera entendeu o que é o sanduba do hostel? Você já tinha uma interação com a cidade por causa das festas, né? De eventos que você tinha aí, mas como está sendo essa recepção? Você criou até um Instagram, Então, né? Especial para o sanduba do sim. hostel, né? Sim, exatamente. Olha, a ideia é cada vez mais. Bom, a gente está bem no começo, na verdade, assim, a gente tem um pouco mais de um mês de funcionamento, porque teve um mês de planejamento antes, daí um mês agora de funcionamento, né? Mas, assim, a ideia é cada vez mais linkar essas duas empresas, vamos dizer. Na verdade, é a mesma empresa, mas essas duas ideias. Por isso, justamente, o nome Sanduba do Hostel, para a galera sempre ter a noção de que existe um hostel em Curitiba, esse hostel, hostels não só o meu, claro, como os outros aqui de Curitiba, são espaços que o público da cidade pode frequentar. Claro que agora não é o momento, mas quando tudo isso passar e as pessoas puderem voltar a frequentar espaços públicos, a gente está sempre aberto para eventos, então uma parte da comunidade já nos conhecia, mas muita gente não conhece, então a gente tem feito esse trabalho de divulgar que as pessoas podem vir, podem, de repente, como a gente tem um jardim grande, pode vir tomar uma cerveja ali ao ar livre, trazer seu cachorro, comer um sanduba, de repente a gente está tendo um evento, às vezes a gente tem música ao vivo, ou uma palestra, um workshop, já teve tanta coisa aqui, enfim, em que esse espaço é um espaço para ser utilizado pelo povo daqui, né? Inclusive para conhecer viajantes, é o que eu sempre falo, gente, hostel é melhor do que Tinder, entendeu? Então vem conhecer gente, entendeu? É aqui, o negócio é esse. Tem gente falando que viva o sanduba Mara do hostel, tem gente aí acompanhando, parabéns, esses heróis que se arriscam no momento. Gente, realmente acho que está todo mundo se reinventando, né? Eu vou chamar aqui agora, Má, o Paulo, lá do Desfrute, para a gente entender o que ele tem feito, porque é uma outra proposta lá no Desfrute, lá em Minas. Paulo, bom dia, bem-vindo e obrigado por ter topado participar do papo comigo. Me fala o que vocês inventaram aí no Desfrute. Bom dia. Bom, a gente procurou, nosso público aqui é quase 80% universitário, né? Nós estamos próximos aqui à Universidade Federal do Triângulo Mineiro, e a gente queria movimentar o Desfrute. Nós somos uma open house, então a gente vinha fazendo vários eventos, tem um público acadêmico que frequenta aqui, e a gente queria estar sempre vivo na memória da galera, não deixar com a pandemia a poeira baixar, né? E aí, na linha do que a Maria Helena comentou, a gente procurou estudar, pesquisar alguma coisa que fosse diferente, porque notadamente todo mundo foi para o delivery, né?
foi uma válvula de escape, mas não adiantava fazer qualquer coisa no delivery, porque a demanda, a oferta estava muito grande. Então, uma coisa que não era comum aqui era, até pelo clima, né, de Uberaba, era a questão de fundis. Aí nós criamos uns combos, tá tendo um vendaval aqui. Dá para ver as plantas aí. Aí a temperatura é bem fria, né, Paulo? Eu vi que vocês começaram com os fundis e parece que combina muito com o clima de Uberaba, né? Ao contrário, aqui é muito quente. Aí é quente? Aqui é muito quente. Uberaba tá no Triângulo Mineiro, né? Gente, eu tinha uma noção de que Uberaba era frio, olha isso. Não, Uberaba é bem quente. Agora, no inverno, que no final da tarde a temperatura cai, chega... O mais frio que faz aqui é 15 graus, né, em média. Mas no inverno a gente viu que tinha uma demanda por coisas diferentes, né? Como ela bem disse, ela procurou ir para o vegetariano, mas a gente já tinha isso aqui, alguns até próximos. E aí a gente procurou fazer essa oferta de combos com fundis. E a gente fez também um fundi vegetariano, que tem uma proposta, não é vegana, porque fazer fundi vegano é bem difícil. Mas a nossa cozinheira aqui encontrou uma forma de fazer um fundi vegetariano. E aí nós ofertamos com vinhos, com tábua de frios, com algumas coisas diferentes para poder atender essa demanda, né? E você me falou que o público de vocês é bastante universitário, e aí eu vou te perguntar uma coisa, porque eu sei que quem trabalha muito com público universitário tem que se preocupar muito com o valor, né? Normalmente o universitário está naquele perrengue, eu lembro que quando era universitário também era tudo contadinho, e vocês conseguiram criar um combo de fundir num valor que fique acessível para os universitários? Como tem sido essa resposta deles? Eu não diria que o público tem sido o universitário. O público que tem consumido é mais o público que vinha para os eventos, tá? A gente fez aqui vários shows, tem um espaço bem legal aqui para fazer shows, e durante a pandemia a gente procurou fazer um CRM aqui, um cadastro. A gente tinha muita informação e não estava estruturada, né? Estava em papel, estava em formulário de check-in, estava em comanda de bar, e assim, aquelas coisas que você vai fazendo no vamos que vamos e nunca dá tempo. E uma hora eu arrumo, né? Uma hora eu ajeito lá e nunca uma hora ajeito. Eu faço, tipo isso. E aí a gente, com o nosso super braço direito aqui, o Matheus, a gente organizou um CRM e a gente conseguiu categorizar os clientes, quem era cliente de hostel, quem era cliente de bar, que público, e a gente começou a fazer mailings direcionados para essa galera, né? O fundi não é caro, é a partir de R$ 49,00, então ele tem um preço bem acessível. Sim. E aí a gente faz um combo com vinho, a gente procura, a pessoa pode escolher os acompanhamentos, pode escolher até 4 acompanhamentos, tá? E uma coisa que deu muito certo, né? E uma coisa que deu muito certo foi fazer o pão italiano aqui. Eu gosto de fazer pão italiano. E aí a gente estava sempre postando, fazendo stories, na linha de ficar vivo, né? Manter o desfrute sempre com posts, sempre. E a galera, pô, esse pão italiano aí, não sei o quê. Começamos a interagir. Bem legal. Ele fica mais gostoso, acaba reduzindo o preço, você consegue fazer uma coisa que tem a sua cara também. Deixa eu chamar o Thiago aqui, porque é legal que a gente vai falar de 3 coisas completamente diferentes. O Thiago tá fazendo o... Fala aí, Thiago. E aí, meu cara, tudo bem? Beleza, meu querido? Obrigado por ter topado falar comigo aí, bom dia.
Nada, rapaz. Saudade de você. Saudade, verdade. Bom, o Thiago é do Samba Hostel lá no Rio de Janeiro, em Botafogo. E foi onde eu passei as 2 últimas semanas que eu estava no Rio dessa quarentena agora, final de maio, isso? Começo Final de de junho, maio. acho que foi isso. Perfeito. Uhum. Final de maio. E eu cheguei aqui onde eu tô dia 6 de junho, então foi final de maio, começo de junho. E eu pude acompanhar um pouco do que eles estão fazendo, né? Eles criaram o Burger do Samba, que é um hambúrguer feito na churrasqueira, que é uma sacanagem, confesso. Né, comi muito, Bossa Nova, beijo, Bossa Nova, que é um hambúrguer de pernil. Mas o hambúrguer do Samba tem uma história, né, Thiago? Você não começou a fazer hambúrguer agora, né? Me conta, antes de você falar do hambúrguer do Samba, de onde vem esse hambúrguer? Então, o hambúrguer, ele começou na família, né? Mas já chegando no hostel, ele sempre fez parte da nossa experiência de sexta-feira, que era um fim de tarde, um início de noite musical, que sempre rolava um sambinha, um voz e violão, e a gente acendia a churrasqueira, inicialmente para fazer um churrasco colaborativo para os hóspedes e para os convidados, amigos, a galera do entorno, e ficou durante um grande tempo sendo um churrasco colaborativo, e a partir de um dado momento a galera começou a falar, pô, podia ter um hambúrguer, não sei o que e tal, e a gente trouxe as receitas lá de antigamente para a churrasqueira. O negócio ficou legal, os hóspedes gostaram, os hóspedes comiam antes de sair e muitas vezes pediam para deixar pronto para quando eles voltassem na balada. É melhor do que um podrão de rua, né? Por favor, né? Sem dúvida nenhuma. Sem nem comparação. E aí, vocês também começaram a fechar por conta da pandemia meados de março, né? Perfeito. E quanto tempo vocês pararam para falar, não, a gente precisa se movimentar e vamos fazer o hambúrguer e botar no iFood? Como que foi esse processo? Então, você contou a linha mais ou menos certinho. A gente parou na metade de março, fechamos a casa toda. Ficamos aí esses 15 dias aí de março estudando como se manter com a casa fechada, porque todos os custos continuam. A gente teve algumas iniciativas junto à nossa base de hóspedes, que ajudaram também bastante, mas partiu mesmo de amigos e de próprios hóspedes que lembraram dos eventos de sexta e falaram, cara, a gente tá com saudade dos eventos de sexta, tá com saudade dos hambúrgueres, entrega isso em casa, não sei o quê, e a gente começou a estudar essa possibilidade. E foi muito rápido, porque assim, a gente já dominava a operação, não uma operação de delivery, mas uma operação de produzir um hambúrguer sensacional na churrasqueira, a gente já tinha. E basicamente foi a gente reconectar a galera do entorno, porque a gente, logicamente, tinha muitos clientes falando de burger, hóspedes, mas tinham muitos clientes vizinhos, muitos clientes amigos que vinham para cá para confraternizar nesses eventos de sexta-feira. Então a gente criou o Instagram também, Burger do Samba, divulgou para essa galera e a galera automaticamente começou a pedir. E isso acabou virando um outro negócio que está ajudando a gente a se manter nesse período de pandemia. A gente continua fechado, o Rocha continua fechado, a gente está com a expectativa de abrir a partir de agosto, mas sem dúvida nenhuma com a intenção de manter o Burger do Samba aberto. Aí, não só as sextas-feiras, né, mas a de terra. Sempre. É isso que eu ia perguntar para todo mundo. Vamos reunir os 4 aqui na tela. Eu tenho a impressão, por exemplo, eu acompanhei de perto a experiência lá no do Samba, né, durante essas 2 semanas que eu fiquei lá agora em maio, e eu vi um potencial de um novo negócio surgindo, assim, pessoas indo lá buscar, pessoas pedindo. Teve uma coisa muito legal também, né, Thiago, que eu até ajudei a entregar um hambúrguer, que as pessoas pediram para fazer uma reunião online, e os 3 hambúrgueres tinham que chegar ao mesmo tempo. Aí eu fui entregar um de bicicleta, a Natasha foi entregar outro de carro. Então, assim, as pessoas começaram a olhar pro hambúrguer como um negócio, assim como a Ana Maria está falando
do sanduba, do hostel, como o Paulo também está falando do fundi. Vocês veem uma possibilidade desse delivery, desse novo negócio que vocês estão criando, no momento em que as pessoas, por exemplo, puderem ir até o do samba, puderem ir até o desfrute ou até o social, ser um negócio realmente, um negócio que vai ajudar de uma maneira mais, vamos dizer, mais forte na questão das finanças do hostel? Quem começa? Com certeza. Maria, vai lá, Mar. Você pensa em continuar o sanduba do hostel, então? Sim, eu acho que é isso. Eu acho que a pandemia e tudo que aconteceu tem sido um grande desafio, né, para nós, hostels. A gente, infelizmente, vê que vários estão fechando as portas e isso dá um aperto no coração, né? Que a gente sabe que é só um até logo, mas dá um aperto no coração. Então, a gente que continua aqui, a gente está tendo que se reinventar. E como a gente sabe que a previsão do cenário do turismo ainda é muito incerto para o próximo 1 ano, pelo menos, né? Eu acredito que assim, que não dá para a gente contar só com uma fonte de renda, não dá para contar só com hospedagem. Então, todo mundo que se reinventar, indo para alguma outra fonte de renda, seja alimentos e bebidas, delivery, seja, enfim, com day use para as pessoas, de repente, os hostels de praia e as pessoas que, de repente, têm essa estrutura para manter, eu acho que é o momento da gente terceirizar a nossa fonte de renda, né? Diversificar, na verdade, né? A nossa fonte de renda. Então... e as pessoas vão estar com aquele instinto de querer sair de casa e de frequentar lugares novos, então a gente pode ser mais uma opção também para essas pessoas, né? Como que você vê isso aí no samba, Thiago? Perfeitamente, a Mari falou tudo, né? A ideia aqui é a gente ser criativo e encontrar diferentes, digamos, negócios que vão agregar a experiência do hostel. Também a gente tem que ter essa preocupação de não ser criativo demais para fugir totalmente do ramo. Mas tudo aquilo que a gente puder produzir, que puder gerar uma fonte de receita diferente, que ainda torna a experiência de estar no hostel melhor, mais legal, caraca, é muito bem-vindo, é o negócio perfeito. Tem uma coisa também, eu não sei o que o Paulo também tem para acrescentar disso, que quando o hóspede, principalmente o estrangeiro, vem para o Brasil, para ele encontrar no hostel um lugar onde tenha pessoas locais também é uma experiência, né? Então, trazer os locais da cidade para dentro do hostel é agregar para o turista uma experiência a mais, né? Como que você vê isso aí em Uberaba, Paulo? A gente procurou pensar em alguma coisa sazonal que atendesse aí a esse período do inverno aqui, né? Porque efetivamente muita gente passou a fazer delivery, não só de hotéis, mas a oferta de delivery estava muito grande. Então, como a Maria bem colocou, a gente precisava fazer alguma coisa diferente, né? Para poder atender, né? O que a gente procura fazer é ter sempre um cardápio, tipo, nós temos o desfrute lá no Guarujá, né? O que a gente faz no verão? A gente faz um combo para o cliente levar cerveja, o cara levanta, toma o café dele da manhã, e aí ele tá com o cooler dele pronto para ir para a praia com a cervejinha gelada, por um preço bacana tal, e ele não tem que se preocupar com isso. Então a gente procura montar uns cardápios, porque eu não sei se vocês têm alguns impedimentos jurídicos para a gente atuar com delivery, né? O iFood, por exemplo, exigiu que eu tivesse um KNAI no CNPJ para poder atuar com comida. O iFood tem essa exigência. E eu não tenho KNAI para alimentação. Eu tenho KNAI para eventos e tenho KNAI de hotelaria.
Então, eu me associei a outros parceiros, tem um bem legal que eu sugiro para a galera que queira fazer delivery, que é o Goomer, Goomer. O Goomer está crescendo muito, está se tornando uma ameaça para o iFood, e ele interage com o WhatsApp, é muito legal, você acaba tendo o cadastro automaticamente do hóspede, do cliente, que é melhor até que o iFood, né? O iFood segrega a informação do teu cliente. E então a gente procura fazer algumas coisas assim por estação. A gente tem um cardápio aqui. O legal aqui é que a gente está perto da Universidade Federal. E a gente desenvolveu parcerias com as atléticas, né? De todos os cursos. E o pessoal da nutrição participa bastante do hostel. E a gente tem umas nutricionistas que dão os pitacos aqui no nosso cardápio, sugerem. Isso é muito bom. É. Isso é muito bom. Tem uma pergunta aqui que eu vou jogar para os três, e aí eu acho que assim, o hostel já não é mais um ambiente de jovens, mas ainda é um ambiente predominantemente jovem, né? Mas tem uma pergunta aqui que eu vou pôr aqui na tela, que é, sendo a opção de alimentação uma nova opção de receita, se há entre vocês uma preocupação em divulgar isso para um outro público, de uma outra faixa etária. Como que você está fazendo essa divulgação aí, Thiago, por exemplo? Eu sei que são muitos amigos, né, que participam e que acabam comendo o burger do Samba. Já virou meio que uma coisa de amigos toda sexta-feira comerem e pedirem um hambúrguer. Mas como que você está divulgando, como que você está ampliando esse raio de ação aí? Então, a gente não vê uma restrição de faixa etária para divulgação, muito pelo contrário, a gente sente aqui, pelos pedidos que recebemos, que não existe, não existe isso, pede gente jovem, pede gente mais idosa, pede gente que está trabalhando no Rio de Janeiro, que queria estar aqui no hostel e não pôde vir, porque o hostel está fechado. Então, cara, a forma de divulgação você a não partir do momento que você vai para o iFood também, né? Você entra no jogo lá, né? Você entra no jogo lá e concorre com as grandes hamburguerias, no meu caso, né? Agora, só um parêntese, que ele comentou aí do Goomer, comentou do iFood. A gente sente que um iFood para o delivery de comida, né, de alimentos e bebidas, ele é como o Booking para hospedagem. Então, a gente já tem que pensar, ter sempre em mente que a venda direta, o alcançar esses clientes diretamente, ele é muito mais importante para a gente do que vender através do iFood e de tantos outros, né? Tem o Goomer, tem o Uber Eats, tem o James, o Rappi, tem o Rappi, todos. E tem todos quem está eles... ganhando muito dinheiro nisso realmente são esses aplicativos de entrega, né? Assim como no negócio hostel, a gente tenta a todo momento driblar ou conseguir fazer reservas diretas. No negócio comida também fazer uma venda direta é o que tem, é o que melhor dá para fazer. E você percebe, só complementando, o Bonel? Fala aí. Você percebe que todo aquele processo de fidelização do cliente, de trazer ele da OTA para reserva direta, trazer ele para você também tem no AIB, cara. A gente meio que está em outro negócio, mas está fazendo os mesmos processos. Né? Porque é difícil, o iFood ele não te dá informação, né? Só durante o pedido, enquanto o pedido está... Exatamente. E vocês têm conseguido fazer esse pedido online? Porque o Paulo falou, ele ia comentar agora, ele falou que ele reuniu todos os contatos que ele tinha para fazer um mailing, para fazer divulgação, né? O que você ia dizer, Paulo? Desculpa. Então, sabe uma coisa que a gente se surpreendeu? Você falou do público, né? Uhum. Eu tinha a impressão de que o nosso público era faixa de idade de 20 e poucos anos, né? Quando a gente tabulou esses dados do CRM, o nosso público, a média de faixa etária é de 31 anos. Bacana.
Então, você começa a ver uma mudança do público, né? De estar. A gente está no boca a boca, a gente está com uma boa avaliação, os reviews estão legais. E veio muita família para formaturas da Universidade Federal, que aí, tipo, vieram e pegaram vários quartos. Houve uma mudança, né? Nós somos o único hostel da cidade, é o primeiro e único por enquanto. É o primeiro e único aí de Uberaba? É uma quebra de paradigma, né, na cidade, a questão do compartilhamento, a galera que acaba... Mas é incrível como eles influenciam nessa questão de passar a imagem de que é uma experiência legal, né? E o mineiro, ele tem uma característica mais conservadora, então a gente veio trabalhando isso com os estudantes e a gente conseguiu alguns resultados nesse sentido de mudança da faixa etária. Que legal. Porque como é uma cidade bastante universitária e vocês têm esse público aí, tem tudo a ver eles acabarem ajudando a disseminar essa cultura pela cidade. Uhum. Eu queria só tocar num assunto que o Paulo levantou, que é super importante, a questão da legalização desse novo negócio. Como que vocês estão lidando com isso? Porque, assim, foi tudo muito feito no susto, foi tudo feito no precisamos acontecer, precisamos fazer isso acontecer. O Paulo já falou uma forma que ele está lidando. Como que vocês pensam em regularizar isso? Porque acredito que agora não vai ter nenhum problema, né, em relação à fiscalização, a esse tipo de coisa, mas a gente sabe como funciona, né, principalmente em relação à comida, e é importante que tenha todo um controle. Como que vocês estão pensando em fazer com isso? Má, começa você agora. Então, bom, com relação ao que o Paulo tinha comentado, é isso, né? A gente tem que ter o KNAI responsável de acordo com cada atividade que o hostel for estabelecer. Então, isso não tem muito que correr, que fugir disso, né? E a partir do KNAI que você tem, vai ter uma série de adaptações que você tem que fazer para você poder ter aquele KNAI, né? Então, municipalmente, cada lugar determina quais são as regras que você tem que estabelecer, mas eu acho que, assim, todo mundo está tendo que se adaptar a novas regras e coisas com a pandemia. A gente está tendo que se adaptar a novos protocolos sanitários, a tudo. Então, eu acho que, assim, já que a gente está tendo que se adaptar, entendeu? Né? Vamos se adaptar a tudo, entendeu? Vamos fazer para fazer certo, né? Então, assim, no momento, como a nossa cozinha, ela não está sendo utilizada pelos hóspedes até, porque é uma própria recomendação, né, das autoridades sanitárias que não existe esse tipo, então a cozinha ela está sendo de uso exclusivo do hostel. Eu estou utilizando essa cozinha para fazer a atividade do sanduba. Mas quando tudo for voltando ao normal, eu já tenho um projeto, na verdade, de fazer uma outra cozinha separada, porque daí sim, para ter tudo isso funcionando, ela não pode ser, enfim, a mesma utilizada pelo hostel, enfim, pelos hóspedes, mas isso tudo já está no papel. Eu acho que pode analisar esse momento como uma oportunidade também, né, de trazer uma atividade nova para o nosso negócio. Como eu tenho tentado ver, assim, da mesma forma como eu analiso que muita gente, como o Paulo comentou, muita gente migrou para o delivery, eu acho que o hostel, nesse sentido, ele tem uma grande vantagem, porque, assim, muita gente só atende delivery, e muita gente que era atendimento pessoal não conseguiu se adaptar ao delivery. E a gente pode fazer as duas coisas. Num cenário onde tiver permitido que as pessoas circulem, a gente vai poder receber pessoas para consumir nos nossos espaços, porque a gente já tem um espaço de área comum, área social super legal, então a gente vai poder começar a receber essas pessoas e continuar com o delivery. Então, a gente não fica... Porque eu acredito que quando as coisas começarem a ficar um pouco mais tranquilas
e as pessoas puderem voltar a circular, vai existir uma ânsia que eu acho que o pessoal não vai querer mais saber de delivery por um tempo, sabe? É verdade. Vai querer sair de casa, né? Sabe? Então, eu acho legal justamente isso, porque a gente não fica preso a só essa possibilidade, né? A gente tem a opção de poder atender nos dois cenários. Eu vi uma live, eu acho que da Marina Moretti, do O de Casa, amiga nossa, com o Matheus do Local Hostel. Eles fizeram uma roda de turismo, né, que é o projeto deles, que é muito legal também, do local. E a Marina falou, a gente tem que... Alguma coisa parecida, a gente está fazendo Uber com uma Ferrari, fazendo delivery, entendeu? A gente é um hostel, a gente tem toda a estrutura e está fazendo delivery. Então, assim, é como ter uma Ferrari e fazer Uber porque não tem o que fazer no momento. E é mais ou menos por aí, né? Tem a Dulce Menezes, ela está perguntando aqui, eu vou jogar, como que os hóspedes fazem agora para cozinhar? Inclusive, Dulce, é uma recomendação que, pela pandemia, a gente evite as cozinhas compartilhadas por questões óbvias, né? Mas como que você está orientando os seus hóspedes? Aí você falou que está com 4 hóspedes, né, Mar? É um recorde. Eu estou emocionada. Sim, na verdade, a gente orienta no pré-check-in com informações das adaptações, por exemplo, com relação ao horário de recepção, funcionamento da casa e tudo mais. E com relação à cozinha, a gente orienta eles na chegada dos hóspedes, que, enfim, que não está sendo possível a utilização da cozinha, apesar de que o público que está vindo, pelo menos aqui para Curitiba, não é um público que realmente queira utilizar a cozinha de fato, porque eles estão indo para entrevista de trabalho, para curso, muitos passam o dia todo fora nesses cursos, então, assim, não está tendo essa necessidade, não é tanto o público mochileiro, que é aquele público que gosta muito de cozinhar, porque está fazendo viagens mais longas e precisa, de uma certa forma, também economizar um pouco, então não está sendo um problema para a gente. E a gente tem aí parcerias, né, com restaurantes aqui bem próximos, que dão desconto para hóspede, para almoçar. A gente tem o sanduba, que daí ele pode, não precisa usar a cozinha, ele pode comer um sanduba maravilhoso. Né? Então, e ele funciona de segunda a segunda, o sanduba? Que dia que é? Não, aqui a gente funciona até porque como eu, assim, pessoalmente estou cozinhando tudo, eu não dou conta de fazer de segunda a segunda, né? Então, a gente faz de quarta a domingo, somente à noite, né? Das 5h30 às 10. Mas eu só, assim, aproveitando, e eu queria fazer um parênteses, uma coisa que eu acho muito legal do nosso mercado, mais uma vez provando, assim, como uma comunidade incrível de união enfim, de parceria. Quando eu estava nesse o que eu faço, delivery, o que eu vou fazer, assim, eu troquei muita ideia com outros hosteleiros que também abriram deliveries, e eu preciso agradecer eles por toda a ajuda, desde, tipo, ajuda assim, meu Deus, como é que eu faço para entregar? Vocês pagam motoboy, vocês não pagam? Quando vocês pagam? E um deles é o Thiago, que está aqui. Na verdade, eu conversei horrores, né, com a Natasha, ela me mandou áudios e áudios explicando, teve, enfim, o pessoal de Foz, que também lá do Tetris começou com a Ambre Empanadas, então falei muito com o Ricardo, enfim, troquei muita ideia com todo mundo. O Gustavo do Joy, que deu uma super consultoria, porque ele abriu Açaí de Verdade, falou que não, que a gente tem que diversificar. Então, assim, essa nossa união de estar todo mundo entrando nesse mercado, a gente poder trocar essa experiência também foi muito importante para mim. Eu acho que esse nosso mercado tem essa diferença que pouca gente sabe, né? A gente se conversa o tempo inteiro, a gente troca, ninguém esconde segredo de ninguém, e quem acaba também trabalhando assim, acaba caindo fora, acaba não integrando com todo mundo. Eu queria só complementar com o Thiago e depois fazer mais uma rodadinha de perguntas para a gente encerrar. Mas como que você, Thiago, está vendo aí no Rio essa questão de regularizar, disso continuar sendo um negócio, né, depois que passar esse período? Como que você está nessa questão de regularização? Como que está a situação aí? Então, o Bonel, o nosso pedido aqui de CNPJ, ele já previa depósito de alimentos e comercialização de pequenos lanches. Então, para a gente entrar no iFood, nas plataformas, foi mais tranquilo.
Logicamente, aumentando a proporção, como está aumentando, eu acho que a gente tem que, logicamente, revisitar para ver se está tudo certinho, mas inicialmente a gente estava resguardado com esse ponto. Assim, voltando ao hostel, a gente tem que fazer algumas adaptações para coexistirem as duas coisas. A própria questão da cozinha, que a gente já vinha fechando a cozinha antes, agora, primordialmente, ela vai ter que se manter assim, porque é o nosso QG ali de operação da hamburgueria. É a zona quente, né? Tipo, a cozinha zona quente, zona fria. Cozinha zona fria, churrasqueira zona quente. Não dá para compartilhar. Então, fazer algumas pequenas adaptações aqui no espaço para as coisas coexistirem e prosseguir. E tocar, né? E tocar, literalmente. Olha só um parênteses aqui que galera, o camarada do Fundico comentou das avaliações, Paulo. O Paulo comentou das avaliações e tudo mais. A gente também está sentindo, tanto nas avaliações, na receptividade dos clientes, um agradecimento, a atenção que a gente consegue prestar para esses clientes. Eu acho que a gente meio que consegue retratar o atendimento que a gente faz no hostel nessas entregas que a gente faz. Então, é o carinho em você, como você recebeu o pedido, como você entender a necessidade do cliente, voltando, né, todo aquele processo que a gente tem antes de fazer uma reserva, eu acho que a gente tem a capacidade de fazer antes de fazer um pedido, durante o preparo, na hora da entrega. Isso tem sido um feedback que a gente tem recebido, e eu acho que não é só aqui do samba, eu acho que deve ser lá do sanduíche da Mari, do fundido Paulo também, a gente compartilhar um pouquinho da experiência do hostel, do carinho, da proximidade, da mensagem que o hostel quer passar, por forma dessas entregas também. É uma forma também das pessoas verem que estamos vivos, embora possivelmente fechados. E é muito legal a galera perguntando depois que recebe, depois que come, fala assim, cara, quando é que eu vou poder comer aí? Quando é que vocês vão reabrir? Não sei o quê. Pô, isso é muito gratificante, é muito bacana. Só um depoimento. Não, muito, muito legal. E, assim, gente, para mim aqui parece que agora começou a dar uma travada na imagem. Alguém que está assistindo aí, por favor, me comenta nos comentários se está tudo bem, porque eu não consigo acompanhar em várias telas, mas eu acho que é só a minha tela aqui que deu uma travada, que deve estar tudo rolando tranquilo. Uma coisa legal, eu não sei como é a entrega de vocês, mas que eu pude ver lá no do samba, que eles colocam uma letra de música de samba em cada embalagem, escrita à mão. Tá travando mesmo, gente. Que coisa. Pô, primeira vez que acontece isso, sacanagem. Justo hoje. Bom, mas vamos tocar. Travado, mas ele não chega a atrapalhar, não. Ele só dá uns estalinhos. Não, aí alguém falando que tá tudo perfeito. Bom, vou tocar, vamos seguir a onda aí, também a gente já tá indo para os minutos finais também, para não ficar muito longo. Tem gente perguntando, Maia, o Paulo já falou mais ou menos o valor que sai, o combo lá do fundi e tudo. Qual que é mais ou menos o valor? Você se preocupou nessa questão do valor acessível? Porque o hostel, a gente, apesar de não trabalhar nessa questão de é só barato, a gente está acostumado a reduzir custo, a fazer a coisa de uma maneira que caiba no bolso de todo mundo. Você teve essa preocupação no sanduba? Quanto mais ou menos sai o sanduba? Como que funciona? Com certeza. Eu acho que, como a minha ideia era justamente agregar isso ao meu cliente, o meu hóspede, né? Não só, claro, atender aqui em Curitiba, as pessoas daqui, mas também atender o meu hóspede. E a gente sabe que, pelo menos assim, o perfil dos hóspedes que eu recebo aqui, muitos mochileiros, muita gente está viajando, e eu pensei nisso na escolha do que servir, na verdade. E daí, assim, dentro do parâmetro até do que é cobrado dentro da cidade,
o valor ficou barato. Bom, eu acho barato. O sanduba do hostel, ele é R$12,90, mas todo dia tem um sabor que tá R$10,90. E daí tem combo com cervejas artesanais que são locais aqui da região, com vinhos que também são daqui da região, que cai um pouco naquela história como o Local Hostel lá de Manaus está fazendo, da divulgação dos produtos locais, né, para a gente fortalecer o nosso cenário aqui também. É interessante, o local lá de Manaus, inclusive eu estou preparando um texto para subir no site, porque são muitos hostels que estão fazendo delivery, gente, que eu lembro de cabeça no mínimo uns 15, que eu consigo falar agora aqui, aleatório assim, que estão fazendo delivery. E o Local Hostel está fazendo delivery das coisas produzidas ali no entorno, das coisas de parceiros deles locais. É muito, muito interessante mesmo. E você, Thiago, cadê tu aqui? Estou aqui. Aí, como que é? Me conta como que foi essa preocupação em relação a valor e mais ou menos quanto que está saindo o burger do samba aí? Então, nós, logicamente, estudamos os preços de custo, de operação, de tudo mais. Entendemos o que o mercado precifica, o que é a margem que as burguerias buscam, e como nós não somos um restaurante, não somos uma burgueria, a gente diminuiu essa margem para entrar no mercado, para a galera conhecer, para a galera ver o valor do burger e entender que o valor que a gente cobra é totalmente justo, né, para a operação. Então, resumidamente, a gente tem hambúrgueres a partir de R$20, e aí vai do tipo de hambúrguer que você está pedindo e da quantidade da sua fome, né? Porque ele vai crescendo até ficar meio bizarro o tamanho do hambúrguer. O maior hambúrguer ele tem 360 gramas de carne. É o partido então, alto, né? É o partido alto duplo. Partido alto duplo, eu comi um partido alto, mas único só, sem ser duplo, que eu não dei conta também, não. Já tem uma galera pegando todo final de semana o duplo, cara. É uma galera grande. Mas você falou uma coisa bacana da letra dos sambas, né? Aí só dando um feedback sobre isso também gera um engajamento para a página, que é o nosso principal meio de divulgação. Então, é muito comum os clientes tirarem foto da embalagem dos hambúrgueres por conta das letras, das músicas. O nome dos hambúrgueres, eles remetem a samba e a música brasileira. Então, o Bonel comentou do Partido Alto, tem o Bossa Nova, tem o Galo Cantor, que é o nome de um grupo de samba aqui do Rio de Janeiro. Tem o Samba Miudinho, enfim. Então é muito comum a galera compartilhar esse conteúdo, marcar os músicos, os músicos repostam, isso vai gerando um engajamento bacana pra gente e acaba sendo uma forma de divulgar também os produtos. Tem todo um storytelling, né? A gente ainda vai fazer um programa do Experiência Brasil sobre hostels temáticos, aí eu quero que vocês participem. Tem uma matéria sobre o Hostel do Samba no site do Brasil Hostel News, inclusive foi a última matéria que eu publiquei antes da pandemia, então tá lá bem fácil de achar. Então eles têm todo um storytelling de samba, toda uma tematização da experiência muito, muito imersiva e muito legal. Gente, eu vou chamar todo mundo aqui na tela novamente. Eu queria agradecer vocês três pela disponibilidade, pelo tempo. A gente está chegando em quase 1 hora. Eu não quero passar muito de 1 hora também, para a gente não ficar... Para que as pessoas continuem assistindo o vídeo, né? Inclusive, exatamente, uma coisa muito legal, o vídeo que eu fiz quinta-feira sobre turismo LGBT já está em 1.500 visualizações, assim, ele continuou sendo assistido durante a semana. Tem o Michael Rodrigues aqui, o Michael que participou também já comigo aqui de um papo, ele é lá de Niterói, ele está fazendo sorvete, o sorvete da avó dele, da dona Sandra, que é uma delícia. Então, assim, tem muito hostel do Brasilanza, isso. Brasileiranza, exatamente. Para Brasileiranza. Gente, eu queria primeiro pedir para vocês deixarem uma mensagem final. O Paulo tem uma coisa interessante que ele queria falar,
Deixa eu chamar o Paulo aqui, só eu e ele aqui. Paulo, me conta o que você está pensando. A gente, antes de entrar ao vivo, você estava falando que você está com uns projetos novos além do delivery, né? Me conta rapidinho o que é. Não é só um projeto, eu acho que vale a sugestão aí para a comunidade, né, dos hostels. Os especialistas têm dito que o turismo deve retornar pelo turismo doméstico, né? As pessoas devem, nessa ânsia aí de querer sair de casa e tal, querem fazer viagens curtas, e predominantemente de carro, com as famílias e tal. Então, acho que a gente podia organizar alguns roteiros turísticos, tipo, saindo de São Paulo, indo para Foz do Iguaçu, passando por Curitiba. Então faz um pernoite em Curitiba e a Maria Helena monta, sei lá, um pacote junto com a galera do Tetris lá em Foz do Iguaçu. Aqui o Uberaba é passagem para Caldas Novas, para Brasília, para muitas regiões aí de quem está subindo, né? Então, de repente, a gente está estudando alguns pacotes. Estou falando com uma galera de Caldas Novas, de Brasília, de montar uns pacotes, vai visitar familiares e quer fazer um pernoite, tipo, fazer algumas coisas atrativas, mostrando qual que é a experiência, e através da AB Hostels, sei lá, falar com a galera da AB Hostels, a gente fazer uma campanha de promover esses pacotes turísticos aí em hostelaria. Muito legal. Eu acho que assim, já existem algumas rotas, né? Por exemplo, a Rota dos Rios lá no norte, existe os meninos dos hostels de praia criando o Beach Hostels, eles até apresentaram na Equipotel em setembro em São Paulo. Isso é muito legal porque assim, todos os hostels a gente se conhece, né? A galera troca muita informação. Bom, eu coloco o Brasil Hostel News à disposição para fazer essa divulgação, para a gente trocar essa ideia depois de forma mais aprofundada. E eu queria te agradecer por ter participado aqui e disposto de quase uma hora do seu tempo. Eu sei que está todo mundo super atarefado. Muito obrigado. Eu vou me despedir do Thiago agora aqui. Deixa eu chamar ele aqui. Cadê? Gente, eu tô ficando bom nesse sistema de tela aqui. Eu tô bonitinho, me sentindo. né? É bonitinho, né, cara? Cara, obrigado de novo por ter participado. Eu queria que você deixasse só uma mensagem final aí. Primeiramente, deixar um beijo da Natasha para você. Para a Mari também. Pô, a Natasha falou, a Mari vai estar, eu queria participar. A Natasha está resolvendo outras coisas lá em São Paulo. Daqui a pouco ela está de volta. Cara, e dizer que estamos aqui entre o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar, numa casa totalmente voltada ao samba, voltada à cultura, com vários projetos para serem retomados aí nesse pós-pandemia. E agora, mais do que nunca, com hambúrgueres deliciosos, feitos de forma defumada na churrasqueira. Deixo o convite para todos os hosteleiros, quando forem fazer suas viagens domésticas no pós-pandemia, batam aqui para curtir um samba, para comer um hambúrguer, para trocar uma ideia. E a casa é sua também. Quando quiser voltar, fique à vontade. Não vejo a hora, meu querido, não vejo a hora. Mas eu quero voltar e poder sair do hostel. Eu adoro ficar aí, né? Adoro essa casa. Minha vida em hostel começou nessa casa há 5 anos atrás. Exatamente. Mas eu quero ir para o Rio e poder sair do hostel, né, cara? Não dá para ficar dentro do hostel também, que é muito ruim. Pode contar, o cacto tá bem, tá crescendo já, tá? Depois eu mando foto. Eu falei do cacto essa semana para minha mãe. Eu falei, eu preciso perguntar para eles como que tá o meu cacto lá, se ele tá indo bem, porque eu replantei ele depois de 5 anos. Que legal. Vou mandar foto, tá bem, tá crescendo. Boa. Um abraço, Banhão. Deixa eu chamar a Má aqui. Um abraço, meu querido. Oi, Má. Cara, obrigado, muito obrigado. Foi uma delícia bater papo com você sempre. Deixa sua mensagem final aí, fale o que você quiser. Nossa, foi muito serena, adorei, entendeu? Me senti a correspondente. A minha correspondente em Curitiba.
Eu acho ótimo. As nossas conversas são sempre muito legais, muito, assim, ricas para mim e acho que para todo mundo do nosso setor. Sempre trocar ideia, enfim, com todo mundo. Thiago, Paulo. Enfim, agradecer pela oportunidade de divulgar esse nosso novo negócio, que é o Sanduba do Hostel. Se quem estiver passando por Curitiba ou estiver aqui em Curitiba que quiser provar, a gente entrega também com todo carinho. Inclusive, a gente, essa semana, vai começar com um brownie também, vegano, super, nossa, delicioso. A galera lá do Hostel amou, comeram a primeira assadeira, assim, ó. Foi super engraçado. E justamente para a gente se abrir um pouco, né, nesse momento, para novas possibilidades também, né? A gente não está falando de mudanças radicais, mas às vezes provar uma comida diferente, uma comida sem nenhum ingrediente animal numa refeição é legal também. É sempre muito bom, é sempre muito bom. Ó, quero um sanduba, tem alguém falando aqui. Pô, entrega no interior de São Paulo aqui? Não, né? Seria ótimo, né? Eu adoraria sair entregando para todo mundo, mas delivery por enquanto só em Curitiba. Mas quem estiver passando por aqui. Ótimo. Gente, deixa eu só encerrar aqui. Eu vou agradecer todo mundo. Gente, muito, muito obrigado. Essa foi a segunda edição do Hostel em Pauta. É um programa que eu imaginei durante algum tempo e que a pandemia acabou fazendo com que ele se tornasse essa coisa online com os meus correspondentes no Brasil inteiro, porque a gente é assim, né? A gente tem amigo em hostel no Brasil inteiro, então a gente pode chamar gente de todos os cantos do país para participar. Eu queria lembrar que quinta-feira tem o Experiência Brasil, às 5 horas da tarde, e queria lembrar também que o Brasil Hostel News é o primeiro veículo de imprensa que se dedica a cobrir o mercado de hostel com uma visão jornalística e olhando para esse trade de turismo no Brasil de uma maneira mais profissional. E está passando aqui embaixo, sempre quis fazer isso é muito legal, o endereço para quem quiser apoiar o Brasil Hostel News, que é um veículo de imprensa independente, sem patrocínio, e que conta com o apoio de pequenas cotas que podem ser a partir de R$10 dos hosteleiros, de quem gosta desse mercado e de quem quer ver as notícias desse mercado continuarem sendo divulgadas Brasil e mundo afora, porque também a gente vai para o mundo, não fica só no Brasil. É isso. Muito obrigado para quem ficou aqui nessa quase uma hora de papo e até quinta-feira, gente. Valeu. Beijo.